Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da Palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra. Em seguida, meditá-la. Você vai dar-se conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra do Senhor, supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Minha cara irmã, meu caro irmão, nesta 27ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos oferece como primeira leitura textos da carta de São Paulo aos Gálatas. Esta é uma carta em que o apóstolo ensina sobre a relação entre a graça de Cristo e a lei de Moisés, retomando o tema da relação entre fé e obras e, por consequência, a relação
entre judaísmo e cristianismo. A comunidade dos Gálatas, depois do anúncio do Evangelho pelo apóstolo São Paulo, ouviu de judeus cristãos radicais a defesa da observância estrita da lei mosaica, ou lei de Moisés, a começar pela prática da circuncisão. Mas Jesus Cristo não ensinara isso, não exigira isso. São Paulo, então, acentuará que a salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo é de graça, não como mérito de nossas obras. O texto de hoje, tomado do 2º capítulo, continua o estilo autobiográfico. São Paulo vai contando o seu itinerário e traz junto os temas que desejava tratar na carta. Fala de sua participação no chamado Concílio de Jerusalém. Escute comigo o que ele diz. Irmãos, 14 anos mais tarde subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. São Paulo deixa explícito que em Jerusalém reconhecem que sua missão junto aos pagãos ou gentios vem de Deus e ele é confirmado em sua missão evangelizadora. Veja como ele diz sobre isso. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. E mais, São Paulo recorda até do gesto que selou a comunhão entre eles, relatando como isso se manifestou em Jerusalém. Vamos escutar o texto. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. São Paulo relata ainda como julgou necessário censurar a Pedro. Vamos ao texto novamente. Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Irmãos e irmãs, a censura de Paulo a Pedro é um belo exemplo de diálogo e franqueza na caridade, no interior da igreja primitiva. É um belo exemplo para nós, para a nossa igreja. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua comunidade, sobre sua família, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.